Qual é a relação entre filosofia e pedagogia? Como essas duas áreas do saber podem se ajudar mutuamente? A pedagogia pode ser útil para as outras áreas do saber, em especial as licenciaturas. E por que que o pedagogo sofre algumas críticas de outros colegas no chão da sala de aula? Se você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões, fique aí conosco até o final deste vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e para tratar desse assunto, eu convidei a professora Cristiane Brito, ela que é filósofa e pedagoga. Professora Cristiane, seja bem-vinda ao meu canal Central Filosófica. Olá, João, bom dia! Pois sou professora Cristiane, atualmente estou atuando como tutora da UEG para o curso de Pedagogia no Polo aqui de Niquelândia. Também trabalho como professora de Filosofia para o CEPI Joaquim Maria de Godoy, em Niquelândia também, pela SEDUC aqui em Goiás. Tenho a honra de tê-lo, João, também como acadêmico do nosso curso de Pedagogia. Obrigada pelo convite, João, para participar dessa conversa aqui com você em seu canal. Sinto honrada em estar aqui como sua convidada. Então, vamos lá para falar sobre a relação da filosofia e da pedagogia. Primeiramente, é uma relação de complementação. É claro que a filosofia, ela é a mãe, então, primeira a existir. E não se faz a pedagogia sem estudar filosofia. Portanto, o pedagogo, ele estuda bastante dentro da área da filosofia. Então, a filosofia, ela tem grande contribuição na formação do pedagogo. A filosofia, ela vai nos ajudar a interpretar e a buscar o quê? As respostas sobre o mundo no qual nós vivemos, no qual estamos inseridos. A pedagogia, ela nos ensina a como aprender as técnicas e também os saberes, a buscar os conhecimentos filosóficos. Por isso, a pedagogia, ela depende da filosofia. Não se faz pedagogia sem estudar a filosofia. Então, segundo o João Boa Vida, ele nos diz que a relação entre a filosofia e a pedagogia é uma interatividade, uma dinâmica. Essa interatividade é de quê? De constituir, ela é constitutiva. Ambos entre os domínios de quê? Domínios filosóficos e domínios da pedagogia. Então, essa relação, ela está determinada em um elo, ali pelo lado afetivo, do ensino-aprendizagem. Então, para construir ensino-aprendizagem, nós precisamos de quê? De filosofia e, claro, de pedagogia. Então, é uma relação de complementação. A outra questão que eu coloco é como que a pedagogia pode ser útil para as outras áreas do saber, né? Em especial as outras licenciaturas, né? Que quando se fala de pedagogia, aí nessa pergunta a senhora já pode já nos definir o que é pedagogia, e quando se fala em pedagogia, as pessoas lembram apenas naquela área da educação que forma o profissional para trabalhar com criança e para aí. Será que pedagogia é só isso? Será que ela não se relaciona com as outras licenciaturas a ponto de dar suporte, fomento, enfim, a ponto de ser útil também para as outras licenciaturas e, quiçá, outras áreas do saber? Ah, sim. Então, vamos falar, então, qual assim, a função hoje do pedagogo. Então, primeiramente, se falava muito ali na função do pedagogo simplesmente no espaço de instituição escolar, dentro da sala de aula. Na nossa atualidade, essa função de pedagogo, o trabalho do pedagogo, não está mais voltado só dentro da sala de aula,
Nós temos também outros espaços que estão aí tendo a necessidade de ter o pedagogo também em auxílio, para contribuir com o seu trabalho. Então, há grandes empresas hoje que trabalham com uma quantidade de profissionais, precisam também de ter um pedagogo para auxiliar o desempenho ali. O pedagogo ele está muito voltado na área ali de organização, na afetividade profissional, nesse lado social da relação de pessoas, de indivíduo, no ambiente de trabalho de conjunto, independente da quantidade de profissionais. Além disso, também outra área que está sendo um espaço também para o pedagogo um pouco na nossa atualidade, é a chamada área jurídica, né? O pedagogo contribuir no trabalho da área jurídica. Então, os pedagogos também estão tendo outros espaços, além da sala de aula, da formação do trabalho com a criança. Para a pedagogia, é importante a gente lembrar o primeiro conceito de pedagogia, que vem ali, o conceito grego, né, que tem ali a pedagogia de pai idosos, criança, a Godet, que é uma condução. Então, primeiramente, o pedagogo era aquele ali, o grande condutor da criança, conduzir a criança. Mas ainda tinha aquela coisa assim, de conduzir até onde? Até a porta da escola, digamos assim, apenas de levar. Não era ele o transmissor do conhecimento. Então, o pedagogo ele é considerado o quê? Aquele que ajuda a conduzir o ensino. Mais tarde, o pedagogo já vai o quê? Conduzir o ensino. Então, o papel do pedagogo, ele está no trabalho de ensino-aprendizagem. Como Paulo Freire, grande apontamento de Paulo Freire, é importante que nós ressaltamos também que o pedagogo não é apenas aquele que vai transmitir o conhecimento, trabalhar não somente com a criança, porque Paulo Freire, ele vai o quê? Apontar o trabalho do pedagogo também na alfabetização de jovens e adultos. Então, não é apenas na primeira faixa etária, mas também lá na frente. Então, já pegando o gancho na sua fala, de fato que quando Sim. de pedagogia, nos tempos, sobretudo nos tempos atuais, quando você fala de pedagogia, principalmente no Brasil, o grande nome que nos vem à mente é Paulo Freire, o que não quer dizer que nos cursos de pedagogia só se estuda Paulo Freire, ou não quer dizer que nos cursos de pedagogia estuda Paulo Freire com a importância que se deveria. Mas então, aí, como a nossa conversa inicial, né, o tema relação filosofia e pedagogia, e lá na filosofia da educação, principalmente na filosofia da educação moderna, né, na modernidade para cá, o grande nome de figura é Rousseau. Tanto é que na pedagogia, ele escreveu uma obra, né, do Emílio, né, sobre a educação, que é muito útil no campo da pedagogia. Como pensar esses dois grandes pensadores, né? Rousseau e Paulo Freire? O que eles têm em comum? Como eles podem ser úteis, né, no trabalho do educador? Eu digo, João, que tanto Rousseau quanto Paulo Freire, eles são essenciais não apenas na formação do pedagogo, mas eles são essenciais para conhecimento, a nível de conhecimento de ensino-aprendizagem, claro, no desenvolvimento, na construção do indivíduo, quanto a nível de pessoa, da relação pessoal do indivíduo dentro de uma sociedade. Então, esses dois nomes, Rousseau, Paulo Freire, apontando dentro do lado da pedagogia, formação pedagógica e do grande pedagogo, nós podemos analisar dois lados. O Rousseau, quando se trata ali de tratar
das teorias para as ações pedagógicas. Então, Rousseau ele vai apresentar teorias para as ações pedagógicas. Paulo Freire chega um pouquinho a mais e não traz apenas assim a teoria, mas Paulo Freire vai trazer o quê? A prática para que aconteçam as ações pedagógicas. E um pouco além, o Paulo Freire, ele não vai preocupar apenas no ensino ali de alfabetizar apenas no primeiro ciclo, mas levar além em todo o ciclo. Qualquer momento da vida é possível aprender. Então, é possível ser alfabetizado. É um legado do Paulo Freire, porque a teoria de Freire é bastante voltada para a realidade do Nordeste. Né? Tudo ali dele é uma experiência sobre o Nordeste, sobre aqui a nossa realidade de Brasil, de país, essa desigualdade social, ela é um apontamento básico sobre as condições de ensino, da falta de ensino no momento certo, ou seja, o ingresso escolar. Às vezes tem pessoas, não é que teve, mas que temos pessoas que não teve a oportunidade de ser inserida nesse ambiente escolar na faixa etária correta, ali aos 5 anos, um pouquinho antes dos 5 anos. Mas que o quê? Ele vai oportunizar, Paulo Freire, ele vai oportunizar essa alfabetização em qualquer tempo da vida. Por quê? A realidade vivenciada no Nordeste brasileiro. Esse é um grande apontamento das teorias de Paulo Freire. Então, o Paulo Freire, ele, enquanto filósofo, ele vai associar a alfabetização como uma liberdade pessoal, em qualquer momento da sua vida. E, enquanto pedagogo, ele vai apresentar o quê? As inovações revolucionárias nas técnicas de alfabetização. Ali, tanto a alfabetização enquanto criança e a alfabetização enquanto jovem e adulto. O pedagogo, como profissional, ele precisa de quê? De receber uma preparação para poder trabalhar na alfabetização de criança. E a alfabetização de jovem e adulto, existe diferença. Trabalhar na faixa etária infantil é uma realidade. Trabalhar na faixa etária jovem e adulto é outra realidade. Mas a gente também vai se assegurar para a valorização do que o indivíduo já tem. Então, valorizar aquilo que ele tem de experiência vivida. Então, essa alfabetização, claro, de jovens e adultos, o pedagogo ele precisa também de passar por uma preparação enquanto profissional, essa formação continuada, de que é uma faixa etária diferente, de que o adulto ele já tem uma vivência, grandes experiências, e muitas das vezes se trata da desigualdade social enfrentada ao longo da vida. Então, ele vai ser inserido nesse ciclo de alfabetização e, às vezes, o próprio indivíduo, ele acaba se excluindo desse mundo que ele está inserido, pela vergonha, devido à falta de conhecimento. Mas nós temos aí, Paulo Freire nos assegurando que nunca é tarde. Então, a alfabetização não é apenas para criança. A alfabetização, ele é um mundo voltado para jovens e adultos também. Então, eu gosto muito dessa teoria de Paulo Freire, do que ele nos trazem para assegurar o indivíduo dentro dessa sociedade, na oportunidade de se alfabetizar em qualquer etapa da vida, em qualquer faixa etária, qualquer etapa. Então, nunca é tarde.
Sim, sim. É interessante quando eu vejo esses dois pensadores, Rousseau e Paulo Freire. No Rousseau, há uma grande preocupação em formar, principalmente no Emílio, né? Formar o indivíduo por completo, né? Formar a pessoa por completo, não só na sua dimensão cognitiva, mas na dimensão dos afetos, né? Da dimensão moral, né? Ou seja, formar o cidadão. E uma das dimensões da pessoa é a dimensão cognitiva, né? E Paulo Freire, ele tem essa preocupação também, né? Com a formação do sujeito, não só a sua formação cognitiva, mas também na sua dimensão social e política, né? Essa questão do engajamento. E na pedagogia tem dois termos, né? A senhora falou da alfabetização, mas tem um outro termo que anda junto aí, que é a questão do letramento, né? Como a gente pode pensar, esses dois termos, digamos que eles representariam hoje essa preocupação de Rousseau e Paulo Freire com essa formação integral do sujeito? Sim, exatamente. Então, assim, são os dois termos de preocupação, não apenas do Paulo Freire, mas também de preocupação de quem? Do Rousseau. Como você falou, na obra de Rousseau, Emílio, né? Ele disse ali assim, um começo educativo, é um pontapé para a educação. A criança ela deve ser o quê? Permitida a se desenvolver a partir dos seus instintos naturais. E depois ali, ela deve ser o quê? Inserida diante da leitura, a educação convencional. Então, tem que ter aquilo um certo cuidado. E, claro, esse sistema educativo deve ser praticado para o melhor desenvolvimento do indivíduo. Então, o sistema educativo ele deve, sim, ser implantado desde uma faixa etária inicial, né? Até Rousseau, ele fala ali no primeiro momento ali de 0 a 5 anos, né? Permitir a se desenvolver a partir dos instintos naturais do indivíduo, ali de 0 a 5 anos. Mais tarde, um pouquinho, essa criança, o indivíduo, ele deve o quê? Ser inserido para uma educação convencional, que é esse momento aí de ser o quê? Alfabetizado. Então, letramento, letrar-se uma criança, letrar-se um indivíduo dentro da nossa sociedade, está dentro aí do meio de alfabetização. Então, a alfabetização e o letramento sim, uma grande preocupação destes dois grandes teóricos, grandes pensadores, Rousseau e Paulo Freire. A educação, para os dois, ambos, né? Tanto Rousseau como Paulo Freire, eles apontam a educação como um processo de transformação. Um processo de transformação de quem? Do indivíduo. Porque o indivíduo ele precisa de receber conhecimentos, de se preparar para uma relação, a socialização, em que ele está, para que se seja inserido dentro de uma sociedade. Até voltei um pouquinho lá quando a gente fala de Platão, né? Aquele mundo fechado, livro ali uma teoria de caverna, então aquele mundinho fechado, ele precisa de ser o quê? Expandido. A liberdade do ser humano, ela é descoberta. E o ser humano ele só se desenvolve a partir dessa descoberta de liberdade, do poder. Não é apenas de poder ser, mas do poder também de fazer, de construir, enquanto ser humano, enquanto as oportunidades que vai se construindo ao longo do tempo, ao longo da vida, aos poucos aí que são adquiridos através de quê? Dos conhecimentos. Então, tanto Rousseau quanto Paulo Freire, ele nos aponta de que promover a mudança é receber conhecimento e conquistar a liberdade.
Sim, sim. Professora, reconhecendo, a senhora deixa claro na sua fala, né, a importância da pedagogia no campo, do educador, daquele que trabalha no campo da educação. Bom, sabendo disso, a pedagogia ela é importante, não só para o pedagogo, mas para todo educador. Agora, no chão da sala de aula, a gente percebe que, infelizmente, acontece um certo olhar de crítica, às vezes, de outros profissionais da educação em relação ao pedagogo, né? Por que que isso ocorre? Sendo a educação, sendo a pedagogia, né, essa área do saber fundamental para a educação, por que que às vezes ocorre, né, essa relação de crítica no sentido negativo, né, pejorativo, de outros educadores para com o pedagogo? João, é interessante falarmos sobre essa questão, que vamos falar assim de crítica, né? Muitas vezes a gente até ouve por aí de que o pedagogo ele apenas consegue trabalhar com a primeira faixa etária, com a educação infantil, que ele só tem preparação para trabalhar aí no ensino fundamental 1. E não é exatamente isso. O nível de conhecimento e de preparação do profissional depende exatamente daquele profissional que eu me preocupo em ser. Não apenas de estar como um profissional, mas em ser enquanto profissional. Então, essa crítica que ainda acontece dentro da nossa sociedade, de que esse pedagogo ele não tem ali uma preparação, claro, porque hoje nós estamos em um momento de que cada profissional precisa de quê? De estar preparado diante da sua área de conhecimento. Então, os pedagogos, é claro que eles também precisam de entrar para um nível, para uma escolha de ter um outro curso. Se tem interesse em trabalhar em uma outra área, ele também precisa de ter uma preparação para isso. Por exemplo, eu sou pedagoga, mas além da pedagogia, eu tenho um curso de filosofia. Então, o quê? São duas áreas de formação. Então, o pedagogo, para que ele seja inserido nesse mercado educacional, ele precisa de ter um outro curso, uma outra graduação, né? Para que ele se insira dentro desse mercado educacional. A pedagogia, é interessante lembrar que a pedagogia, hoje, ela não tem um grande peso apenas para o mercado, mas a pedagogia hoje ela é essencial para a educação dos próprios filhos. Então, a pessoa que escolhe aqui a área da pedagogia, além de visar um mercado de trabalho, ela também vai o quê? Aprender bastante para que ela possa contribuir na construção do seu próprio filho. O que é que eu chamo de construção do seu próprio filho? Na formação de educação, né? Nós apontamos essa pedagogia para educar. Nós temos aí um grande teórico que a Semitibe, gente, quando eu me esqueci como que é o nome dele, ele diz que o quê? A função, o papel de pais é muito importante. E para que nós também tenha bons desempenho enquanto pais, nós precisamos de conhecimento. Então, essa parte de educar um filho, às vezes a palavra educar é uma palavra tão pequena, mas ela tem uma dimensão de responsabilidade imensa. E essa responsabilidade, ela pode ser ajudada quando você tem conhecimento pedagógicos da área da pedagogia.
a forma de conversar, a forma de dialogar, a forma de tratar, a afetividade de um pedagogo, ela é extremamente importante na criação de um filho. Então, é por isso que exigem que a primeira faixa etária, o primeiro momento de que a criança seja levada à escola é para quê? Socialização. Né? Então, assim, até porque nós vivenciamos uma atualidade de que muitas famílias, elas optam por ter apenas um filho. Então, falta pessoas para que esteja socialização nesse ambiente de casa. E a escola, ela vai chamar para esse primeiro momento a atenção de socialização, convivência de criança com criança, na mesma faixa etária, realizando as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. E o pedagogo está ali para quê? Para chamar a atenção e educar nessa faixa etária. Certo. Professora, para fechar aqui a nossa conversa, como a senhora trabalha atualmente, além de a senhora trabalhar com o ensino básico, a senhora também trabalha na Universidade Estadual de Goiás, na formação de futuros pedagogos, ou seja, futuros pedagogos e pedagogas. Como a senhora analisa hoje a formação do pedagogo no Brasil? Como tem sido a formação do pedagogo no Brasil? Olha, a formação do pedagogo não é diferente de uma outra formação. É claro que cada uma é uma área, né? Escolha. Mas para um bom pedagogo, desenvolvimento, uma boa contribuição, é essencial que essa pessoa ela tenha interesses pedagógicos. O que é isso? Primeiramente, gostar de aprender, gostar de ensinar, uma comunicação expressiva, uma comunicação afetiva, uma comunicação doce, mas, ao mesmo tempo, aquela comunicação que tem que ter uma assertividade entre palavras e interpretação, entre conquista diante da sua fala, daquilo que você está comunicando. A empatia. Essa empatia está diante de quê? De ajuda a construir um bom relacionamento entre as pessoas. Ser curioso, ser criativo, contribuir para quê? Para uma sociedade ter essa preocupação de sempre contribuir para a sociedade, porque a educação já está mais que expresso aí, já está mais que justificado de que a educação transforma. A educação transforma todos, né? É através da educação que nós conseguimos transformar uma sociedade. E nós temos análises, pesquisas, de que a educação realmente ela é transformadora. Então, Rousseau, Paulo Freire, eles já diziam que a educação é um processo de transformação. E essa pessoa que opta por essa formação na área da pedagogia, é claro, ela precisa de gostar e aprender a lidar com pessoas. Então, uma coisa que eu acho essencial para a escolha de um curso de pedagogia é que a pessoa, primeiramente, ela tenha a vocação. Tipo assim, a vocação que vai ser ali um elo para o dom do desenvolvimento profissional. Então, é preciso ter vontade para poder estar dentro desta área. Porque quando nós analisamos a primeira parte da pedagogia, o mercado de trabalho oferecido primeiramente para o pedagogo é para que ele o quê? Relacione, para que ele preste o seu serviço com crianças. A nossa responsabilidade, não apenas como pedagogo, mas enquanto pais, enquanto pessoas em uma sociedade, o trabalho
com a criança, ele exige responsabilidade, respeito e caráter. Então, enquanto pessoa, eu digo que a pessoa precisa de analisar bastante. Até porque é um tempo que você se dedica para poder se formar. Então, você precisa de ter uma análise pessoal, essa análise individual, para que você escolha, para que você inicie. Acontece muito de pessoas que iniciam não apenas na área da educação, ambos também em outras áreas, não pesquisam sobre um curso e acaba começando esse curso. E aí, daí um tempo, ela se percebe que ela não tem essa vocação, que não é isso que ela quer para a sua vida. Então, o pedagogo também é da mesma forma, mas eu digo que é essencial essa vontade, esse desejo de aproximação com crianças, ela é uma base para uma formação de uma pessoa em pedagogia. Então, esse profissional, né, o pedagogo, ele é um profissional que vai atuar dentro da relação de quê? Ensino-aprendizagem. Voltado para quem? Primeiramente, a faixa etária de alfabetização das crianças. Enquanto a função da pedagogia é um direcionamento de educação, né? Então, a partir de metodologias, de aplicação de um currículo escolar, de que cada instituição vai construir de acordo com o quê? Com a necessidade de município, necessidade de estado. A gente vê hoje que a BNCC, né, a gente falar em educação, a gente precisa de também falar que sobre o lado da BNCC, essa ampliação, essa renovação nesse lado da educação é importante para a nossa atualidade. Enquanto hoje nós vivenciamos as mudanças e uma invasão de tecnologia. Então, independente da área profissional, nós conseguimos enxergar esse avanço tecnológico. E mesmo enquanto avanço tecnológico dentro de uma sociedade, eu ainda acredito que o pedagogo, ele é o profissional essencial para o desenvolvimento de um ser humano, enquanto nós falamos de educação. Então, educar é uma responsabilidade de um pedagogo. Então, nós podemos dizer que ele é um direcionamento de educação, principalmente na faixa etária inicial, né? Então, a pedagogia é importante para a vida pessoal, é importante para a vida profissional, é importante para a socialização enquanto pessoas. Certo. Professora Cristiane, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Tenho certeza que a senhora trouxe aqui elucidações pertinentes sobre não só a relação filosofia e pedagogia, mas, sobretudo, sobre a pedagogia, né? Abrindo leques aí de compreensão acerca do que vem a ser essa área do saber, que é tão fundamental dentro, né, não só da educação, mas de todas as outras áreas do saber, né? Os conhecimentos que se conectam, né? A pedagogia, ela tem a sua importância fundamental. Muito obrigado, professora. Obrigada, João. Foi um prazer imenso participar aqui com você. Deus te abençoe sempre. Obrigado, professora. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, compartilhe com mais pessoas, pois, como eu sempre digo aqui, aquilo que é bom é para ser compartilhado. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.